Bom dia, estimado colega ou estimada colega. Hoje continuo a falar neste vídeo sobre comunicação, mas agora mais numa comunicação interativa, mais entre duas pessoas. E vou falar das diferentes atitudes comunicacionais sob um conceito de uma escola muito antiga que são as chamadas atitudes comunicacionais de Porter. Imagine que está sentada ou sentado no seu gabinete a um fim do dia e uma colega sua se aproxima de si e lhe vem colocar um problema com quem ela está a viver, que tem um misto pessoal e um misto profissional, e se dirige a si para lhe contar e partilhar consigo esse problema. Que tipos de atitudes é que você pode ter e quais são a eficácia de cada uma dessas atitudes? A primeira atitude é uma atitude de avaliação. Perante aquilo que a pessoa diz, você responde, depois de ouvir, responde qualquer coisa do género: fizeste mal, não devias ter feito isso, é sempre a mesma coisa, és um desastrado. A melhor solução não era essa. No fundo, você responde avaliando, dando a sua perspectiva sobre o comportamento dessa pessoa. Este tipo de atitude, a chamada atitude de avaliação, é por norma uma atitude bastante negativa, porque aumenta a tensão entre as pessoas, corta a comunicação entre as pessoas, a pessoa ou se fecha e cai, ou então se torna agressiva e pura e simplesmente a comunicação não flui, aumenta as resistências, aumenta a agressividade e aquilo que a pessoa vinha ter junto de si, que era uma ajuda para ajudar a resolver um problema, pura e simplesmente não acontece, e o seu papel, que se calhar gostava de ajudar essa pessoa, foi ineficaz porque não conseguiu ajudar essa pessoa. Portanto, a primeira atitude, a atitude de avaliação, é uma atitude negativa. A segunda atitude é uma atitude que me acontece comigo com frequência, aliás, eu tenho tendência para ela, que é uma atitude de boa vontade, mas no fundo é uma atitude orientativa, diretiva. No fundo, perante aquilo que a pessoa me disse, eu vou dizer: olha, o que tu vais fazer é isto, e dou-lhe um conjunto de orientações. E muitas vezes dou-lhe um conjunto de orientações quando a pessoa falou comigo 2 ou 3 minutos. E a pessoa anda a pensar naquele assunto se calhar há 2 ou 3 meses. E o que é que me acontece quando eu faço isto? E eu tenho tendência para fazer isto. O que é que me acontece? Eu começo a ver as pessoas a recuar, a ver as pessoas a fechar. Porquê? Porque muitas vezes aquilo que eu lhe estou a dizer, a pessoa já pensou e não quer fazer aquilo. E não quer. E, portanto, esta atitude diretiva, embora sendo uma atitude de boa vontade e uma atitude positiva e com a intenção de ajudar, normalmente é uma atitude muito ineficaz, porque dificilmente nós acertamos com aquilo que a pessoa pretende fazer, até porque muitas vezes não temos o espaço nem o tempo para recolher toda a informação possível. Acaba por reduzir a capacidade de ajudar, reduzir a comunicação e também não é, embora positiva, não é uma boa atitude. A terceira atitude, que também é uma atitude que eu vejo muitas pessoas terem, é a chamada atitude de apoio, que é no fundo: pá, tens razão, pá, isso é um problema, não é? Pois é, pá, é um grande problema, tens razão, e no fundo apoia-se a pessoa, chora-se em conjunto com ela, mas também é uma atitude que, embora com boa vontade, é bastante negativa, porque não ajudamos as pessoas, não pomos a pessoa a pensar, e a pessoa sai dali, enfim, quando muito, satisfeita porque alguém a apoiou, mas não a ajudou a resolver o problema, e provavelmente vai ter que ir ter com outra pessoa para ver se essa pessoa a consegue ou o consegue ajudar a resolver o seu problema. A quarta atitude é uma atitude já negativa e que é a chamada atitude de interpretação. É uma atitude em que, perante a situação concreta, nós dizemos qualquer coisa à pessoa: pois é, não, desculpa lá, mas não é nada isto que estás a dizer. O que tu me estás a dizer é isto, mas na realidade o que tu fizeste ou o que tu querias fazer era isto, até porque eu já te conheço muito bem e sei que a tua tendência é para fazer isto, aquilo e o outro. Ou seja, eu interpreto, dou a minha interpretação àquilo que a pessoa me está a contar. Tal como a primeira atitude, a atitude de avaliação, é uma atitude negativa.
cria culpa na pessoa, provoca tensão, aumenta choque, quebra a comunicação e pura e simplesmente a comunicação não flui. E se não flui, não há hipótese de ajudarmos aquela pessoa. É uma atitude bastante negativa esta. A sexta atitude, eu vou passar para a sexta atitude para depois voltar à quinta atitude, é a atitude de compreensão e empática. Esta é a atitude que normalmente os grandes teóricos da área da comunicação defendem. E, no fundo, é uma atitude positiva de nos centrarmos dentro no interlocutor, mas neutra, sem manifestarmos os nossos sentimentos. Na prática, é alguém que se está a queixar da maneira como a vida lhe estava a correr. No fundo, então, você sente que a vida não está a correr bem, por isto, por aquilo e por outro. Ou seja, esta atitude é uma atitude em que nós nos centramos nas pessoas e reformulamos aquilo que a pessoa nos diz de uma determinada forma, de maneira que a pessoa sinta e veja aquilo que está a acontecer e veja o seu problema referido de maneira diferente e ela própria chega a algumas conclusões. Porque é que eu trouxe esta e deixei uma para posterior? Porque esta, para mim, é uma atitude, provavelmente do ponto de vista de teoria, muito eficaz, mas que eu nunca consegui fazer, nem sinto muito bem a fazer. Aliás, se alguém viesse fazer isto comigo, que era eu contava-lhe um problema e ele reformulava-me o problema de outra maneira, eu era capaz de o mandar a algum sítio feio e realmente não tenho. Que tipo de atitude é que eu, ao longo da minha vida, tenho procurado desde sempre e tenho treinado muito para ser eficaz nela e que eu acho que é a atitude mais eficaz em termos de comunicação? É a atitude exploratória. A atitude exploratória, na prática, a regra é fazer perguntas. Fazer perguntas. A pessoa vem colocar-lhe um determinado problema e nós perguntamos, então, mas isso já vem a acontecer há muito tempo? E porquê é que tu achas que isso aconteceu? Então, e já pensaste isto? E já pensaste aquilo? Aliás, é uma técnica que mais tarde e hoje em dia é muito utilizada no coaching, que é a atitude exploratória. É, na prática, ir fazendo um conjunto de perguntas poderosas à pessoa, alinhadas com determinadas ideias, perguntas que façam sentido e que essas perguntas vão fazendo com que a pessoa, ao responder a essas perguntas, ela própria vai visualizando outras soluções e vai procurando e vai provavelmente chegar às suas próprias conclusões, e as conclusões são as delas, não são as nossas. Mas mesmo que isso não aconteça, o que acontece é que quando eu estou a fazer uma série de perguntas, eu estou a recolher informação, recolho muita informação e depois, em conjunto com a pessoa, eu posso até lhe fazer algumas sugestões, mas são sugestões que, quando muito, vêm de um conjunto de perguntas e de respostas que ela me deu e que a podem ajudar. Não resisto, aliás, a contar uma história que já escrevi numa das minhas histórias e que se chama A Perguntar é que Nós Nos Entendemos. E que é uma história verdadeira, de há muitos anos, quando eu trabalhava numa empresa. Um dia estava no meu gabinete e uma operária entrou no gabinete e vinha completamente fora de si e começou-me a dizer que ela sabia que ia ser despedida, mas ela batia numa colega, ela ia bater numa colega. E eu olhei para a senhora, não a conhecia muito bem, mandei-a sentar e disse, então, minha senhora, então, e você quer bater em quem? É na minha colega, não sei quem, não sei o que mais. Eu sabia exatamente que era a colega, porque quando ela me descobriu, sabia exatamente que era a colega. Qual? Então, é de que secção? É do preparo, doutor, é da secção tal. E eu comecei-lhe a fazer perguntas, fui-lhe fazendo perguntas e depois, então, e quem é a senhora? E ela começou a dizer, é uma senhora, doutor, mas sabe lá, ela é uma mulher que anda aí, tem vários homens, e é uma mulher e não sei o quê. E foi respondendo às perguntas, e à medida que eu ia fazendo as perguntas, a atenção ia diminuindo. E às tantas ela olhou para mim e disse-me assim, doutor, eu sou tão parva, não sou? Então eu ia estragar a minha vida por causa de uma mulher que nem é muito boa da cabeça, coitada, que até é uma mulher mal comportada. Ai, doutor, desculpe lá, é a parvoíce ter vindo aqui, é a parvoíce. E ela própria encontrou a sua solução e se foi embora. Este é um exemplo de atitude exploratória. Quando nós conseguimos criar esta capacidade de não responder, não orientar, mas sim perguntar, a nossa comunicação torna-se muito mais eficaz e é por isso que eu aconselho, dentro das atitudes comunicacionais, a comunicação exploratória, que aliás é o tipo de atitude, é o tipo de comunicação que no coaching se chamam as perguntas poderosas.
Obrigado, fico por aqui, volto dentro de uns dias.